Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Prezado irmão, prezada irmã, eu vos saúdo com a paz do Senhor e é um prazer estarmos aqui novamente para comunicar com você o assunto da nossa EBD para esse ano de 2022. Nesse primeiro trimestre, nós temos como assunto a supremacia das Escrituras. E hoje nós queremos falar sobre a estrutura das Escrituras, como ela está formada, como ela está dividida em suas seções. Então, a palavra de Deus, ela está dividida em lei, profetas, e esses profetas se dividem em profetas maiores e profetas menores. Quando nós falamos profetas menores e profetas maiores, isso não quer dizer que uns sejam mais santos do que o outro, mas no sentido de os seus escritos serem menores, uns escreveram mais, ou seja, uns têm mais volume e outros têm menos volume. Então, começando, nós queremos dizer que a Bíblia, ela está dividida em duas partes. A primeira parte chama-se Antigo Testamento. Essa primeira parte contendo 39 livros. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer livros, mas a palavra está no plural. Então, Bíblia, coleção de livros pequenos. Então, nós estamos vendo aqui a sua estrutura. Então, a Bíblia assim está dividida em lei, poéticos, proféticos. E quais são os livros que formam a lei? Então, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros, são a lei, o Pentateuco, escrito por Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia formam a lei, o Pentateuco ou a Torá. Nós temos a divisão dos livros históricos. Quais são esses livros históricos? Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Então, esses 12 formam os livros históricos. E os livros poéticos? Os livros poéticos são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses são os livros poéticos, estão na divisão dos livros poéticos. Agora vamos para os livros proféticos. Dentro dos livros proféticos, nós temos os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? São, num total de 5. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, esses 5 são chamados de livros dos profetas maiores. Profetas menores, quem são? São no total de 12.
Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses estão na categoria de profetas menores. Lembrando para os irmãos que essa categoria de profetas maiores e profetas menores não quer dizer que uns sejam mais santos do que os outros, não. É no sentido do volume de escritura. É nesse sentido que eles recebem essa categoria de profetas maiores e profetas menores. Mas todos têm a mesma inspiração, todos são canônicos, ou seja, são livros sagrados, livros que foram aceitos pela igreja, livros inspirados por Deus. Nós vamos passar agora para a estrutura do Novo Testamento. Nós já vimos aí a estrutura do Antigo Testamento, lembrando, o Antigo Testamento contendo 39 livros. E agora vamos para o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Quais são esses grupos principais em que os livros do Novo Testamento estão assim divididos ou classificados? Primeiro, nós temos os evangelhos. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Nós temos a segunda parte, os livros históricos, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele está na categoria de livro histórico. Por quê? Porque ele conta a história da igreja primitiva nos seus primórdios, de autoria de Lucas. Lembrando a você que dos autores, o único que não é judeu, desses autores do Novo Testamento, o único que não é judeu é Lucas. Lucas é de origem grega. Então, agora nós vamos para as epístolas. A palavra epístola, no grego, quer dizer carta. Então, no total de 13 cartas, de Romanos a Filemon, são cartas de autorias do apóstolo Paulo. Agora nós vamos para as epístolas gerais, que são num total de 8 cartas, que vai de Hebreus a Judas. São as epístolas gerais. E nós temos a outra categoria, revelação. Ou seja, Apocalipse, palavra grega que quer dizer revelação. Esse último livro, Apocalipse, escrito por João, quando esteve exilado na ilha de Pátimos. Então, assim está dividido ou classificado os livros do Novo Testamento. Assim está estruturado o Novo Testamento. Vamos ver aqui a canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento. Isto é, meus irmãos, os livros do Antigo Testamento
tem a mesma inspiração que os livros do Novo Testamento. Ou seja, os livros que nós anunciamos, eles são canônicos, tanto quanto os do Novo Testamento. Os dois testamentos têm a mesma inspiração. Então, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Esses livros são canônicos, são aceitos pela igreja e são inspirados por Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Nós podemos citar alguns textos que dão base para mostrar que os livros do Novo Testamento têm inspiração divina, tanto quanto o Antigo Testamento. Nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro 1 e 21. Quanto ao reconhecimento dos livros falsos, foram refutados pela igreja, ou seja, aqueles livros, aqueles pseudos evangelhos que não foram aceitos pela igreja, eles foram refutados pela igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões. Então, meus queridos, esses livros, eles eram lidos nas reuniões de culto, na igreja primitiva. Por quê? Porque foram reconhecidos como sendo inspirados por Deus e eles eram utilizados, eles eram lidos nos cultos, nas reuniões da igreja primitiva. Mediante tais fatos, atesta-se que, desde o começo, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, ou seja, e preservou esses livros inspirados, aceitos como a palavra de Deus, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos ver aqui a particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. Você sabe, esse idioma, ele surge no terceiro período da história da língua grega. Esse período koiné, ele é conhecido também como período helenístico, ou seja, quando Alexandre o Grande, ele sai para conquistar os impérios, e ele não apenas conquista os impérios, mas ele leva também o idioma grego para essas cidades conquistadas. O grego naquela época, a palavra koiné, que quer dizer comum, se tornou o idioma universal daquela época, falado no Império Romano e fora do Império Romano. Então, esse grego foi o grego que os apóstolos escreveram a palavra de Deus. Esse idioma também foi que as escrituras, o Antigo Testamento do hebraico, foi traduzido para esse idioma, o grego koiné, que também Jesus ouviu, sendo ensinado pelos seus discípulos. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas citamos Talita cumi, que literalmente, papai, meu pai. Então esse termo, Talita cumi, é um termo do idioma aramaico,
que está registrado no Novo Testamento. Nós temos outras expressões como Eloi, Eloi, lama sabachthani, que também são termos, são palavras do aramaico, registrada no texto grego do Novo Testamento. Deus meu, por que me desamparaste? É o significado de Eloi, Eloi, lama sabachthani, em aramaico. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I, ou seja, antes de terminar o século I, a segunda parte da Bíblia, das Escrituras, já estava formada, o Novo Testamento. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas 27 livros do Novo Testamento. Então, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, fazendo um total de 66 livros escritos, reconhecidos como canônicos. Então, finalizando o nosso comentário aqui, os livros inspirados que integram canon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, histórico, epístola e revelação. O conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Estes livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos acompanhe no canal da EBD Bacabal. Amém.